Sejam todos bem-vindos. Queria pedir a ajuda do irmão para entregar uma folha de bolso a vocês. Pode me ajudar comigo? A folha que o irmão Heraldo está entregando a você é a folha que você vai usar hoje. Pode entregar uma para cada um. A folha que ele está entregando a você é a folha que vai ser usada nesse tópico inteiro, tá bom? Então você está recebendo aí 2 materiais, tá bom? O Anderson vai entregar para mim os lápis a vocês, caso você precise. Eu preparei 20 cópias, tá bom? Espero que ela seja suficiente para todos vocês. Nós estamos na nossa aula número 8 e estamos entrando no tópico número 4. Aula número 8, tópico número 4. Nas próximas 5 aulas restantes, obrigado, explicou para você? Nas próximas 5 aulas restantes, nós vamos estudar o livro do Apocalipse, tá bom? Hoje está sendo a primeira aula que eu estou entrando no livro do Apocalipse. Então nós teremos 5 aulas, ok? Para que a gente consiga aí cobrir todo esse material. Eu gostaria de convidá-los para que você abra a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Eu não tenho o hábito de ler tantos versículos assim na abertura de um estudo. Não é habitual eu fazer isso. Mas para que consigamos nos contextualizar a respeito desse conteúdo tão interessante, eu vou ler e peço a vocês que me acompanhem na leitura. E aí, após a leitura, darei início ao conteúdo, tá bom? Então, cada um dos irmãos receberam 2 folhas, tá bom? Uma folha contendo a matéria de hoje, que é essa folha aqui, tá bom? O livro de Apocalipse. E você recebeu uma outra folha no formato paisagem, que tem todos os tópicos dessa matéria aqui, que eu vou cobrir em 5 aulas. Por essa não recebi. Essa não recebeu? Se tiver mais um. Alguém não pegou alguma das folhas? Tá bom. Então você está com a sua Bíblia aí aberta? Vamos ler. Eu vou pedir para que o pastor Davi me auxilie. Então eu vou lendo os números ímpares e o pastor vai lendo os números pares e leremos até o verso de número 20. É o que pretendo cobrir hoje, agora. Então lerei os números ímpares e o pastor Davi lerá os números pares. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, E que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 catistais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã alva, como neve, os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão, reluzente como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Muito bem, obrigado, pastor, por ter me auxiliado. Então, nas próximas 5 aulas, nós vamos estudar o livro do Apocalipse, mas antes de eu adentrar no capítulo 1, versículo 1 e assim por diante, eu gostaria de trazer algumas informações relevantes sobre o livro do Apocalipse. Então você pode tomar nota aí, na folhinha que você tem aí à sua mão. E a primeira informação que eu gostaria que você compreendesse sobre o livro do Apocalipse é a sua complexidade. Pode anotar aí. Complexidade. A sua complexidade. Irmãos, aqui comigo agora. O livro do Apocalipse, dentre o livro do Novo Testamento e do Antigo Testamento, dos livros, né, é o livro mais complexo. De todos os 66 livros, sem sombra de dúvidas, o mais complexo é o livro do Apocalipse. E uma das razões é devido ao seu estilo literário. O seu estilo literário. O livro do Apocalipse, ele é o único livro que ele detém, aqui ó, 3 estilos literários em uma única obra. Isso não é comum. Normalmente em uma obra, você só tem um estilo literário. O livro do Apocalipse, ele foge essa regra. Ele tem 3 estilos literários. Por exemplo, você sabia que a Bíblia, ela foi organizada por estilo literário? A Bíblia, ela não é organizada cronologicamente.
A Bíblia ela não está posta de forma dativa. A Bíblia também ela não foi organizada por temas. A Bíblia não foi organizada cronologicamente nem por temas. A Bíblia ela foi organizada por estilo literário. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, no Antigo Testamento são 5 os estilos literários que o Antigo Testamento é organizado. Alguém sabe qual é o primeiro estilo literário do Antigo Testamento? É chamado Pentateuco, ou leis, que cobre os 5 primeiros livros. Ele está numa categoria, esses 5 livros. Ele é lei, é chamado lei, é o estilo literário dele. Qual é o segundo estilo literário que é organizado nos livros do Antigo Testamento? História. E depois, poesias. Depois, os próximos 5 livros, profecias, ou profetas maiores. E depois, os outros 12 livros, profecias também, mas profetas menores. Então você percebe que a Bíblia do Antigo Testamento, assim como a Bíblia do Novo Testamento, ela não está organizada cronologicamente, ela está organizada por estilo literário. Então os primeiros 5 livros, você tem o Pentateuco, aí os próximos 5 livros, história, os próximos 5 livros você tem poesia, os próximos 5 livros você tem profecias, e os próximos 12 livros você tem histórias que são mais. São 12 livros de profetas menores. São mais. São 12. No Novo Testamento, você vê o Novo Testamento sendo organizado em 4 estilos literários. Primeiro estilo, como é chamado? Evangelho. Evangelho. O próximo livro, qual categoria? História. Os próximos livros, epistolar. E o último livro, profecia. Profecia. Então a Bíblia ela é organizada por estilo literário. Só que o livro do Apocalipse, ele é o único livro da Bíblia que ele detém 3 estilos literários. Quais são eles? O livro do Apocalipse ele é considerado epistolar. Por que, pastor Mário? Porque ele tem o formato de uma carta, assim como as outras epístolas. Tem remetente, tem destinatário, tem prólogo, tem saudação, tem conteúdo. O livro do Apocalipse ele também é considerado apocalíptico. Apocalíptico. Que estilo literário seria esse? Seria um estilo literário cuja linguagem contém muito simbolismo. Muito simbolismo. Então ele é um livro apocalíptico. Ele é cheio de simbolismo. E o terceiro estilo literário que o Apocalipse também se enquadra, ele é um livro profético. Profético. E por quê? Porque a mensagem ela é futurista. Então, devido a esses fatores, isso dificulta a leitura e a compreensão do livro do Apocalipse. Porque ele é epistolar, ele é apocalíptico, ele é um livro futurista. Então, aqueles que se debruçam para estudar esse livro, aqui eles têm que se resguardar de uma hermenêutica saudável. Porque senão ele vai fazer uma aplicação exagerada e vai falar bobagem a respeito desse livro. Por isso que ele é tão complexo. Inclusive, quando na história foi formado o cânon, ou seja, os livros que fizeram parte da Bíblia Sagrada, haviam regras para que os livros fossem incluídos. Um dos últimos livros
a ser aceito no cânon do Novo Testamento, sabe qual foi? O livro do Apocalipse. Inclusive teve alguns pais da igreja no segundo e terceiro século que eles não tinham o Apocalipse como livro fazendo parte do cânon, justamente por causa da complexidade dele. Um dos últimos livros a serem aceitos foi o Apocalipse. E quando você procura na história da igreja, até estava conversando com um pastor, logo logo ele vai propor à igreja um módulo, né, que vai falar sobre a história da igreja. E vocês vão ver essas coisas. Vocês verão que a razão pelo qual o Apocalipse teve tanta dificuldade de ser aceita no cânon, por causa do estilo literário tríplice. Isso dificultava a compreensão dos leitores. Será que Deus está falando isso mesmo? Né? Porque não havia outras referências nos outros 65 livros que já tinham sido aceitos. Ok? Por essa razão que quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós precisamos da hermenêutica certa, mas mais do que isso, a gente precisa da direção de Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, né? Que Ele nos ajude a compreender, tá bom? Então vamos orar. Curva a sua cabeça nesse momento e vamos pedir a Deus que nos ajude. Senhor Deus, nós estamos reunidos nesta casa de oração, nesse local onde nós estudamos a Tua Palavra, onde o Senhor tem levantado homens santos, separados para esse ministério, e tem se esmerado com afinco, tem se debruçado na dependência do Senhor para extrair verdades que possam ajudar na edificação da igreja, na capacitação dos santos. E agora, ó Deus, nós estamos reunidos com o intuito de estudar um pouquinho esse livro e começar a entender o que o Senhor reservou para os seus servos, como foi dito no versículo de número 1. O Senhor tem uma mensagem para os seus servos, e esta igreja faz parte desse grupo de servos. Então pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Eu quero me deter inicialmente no versículo 1 de Apocalipse 1. O primeiro versículo contém muitas informações. Está aí na folha de vocês, impresso. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Eu quero começar com a primeira frase contida aí no primeiro versículo. A primeira frase diz assim: revelação de Jesus Cristo. Primeira frase. Revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação, no grego, sabe qual é? Apocalipse. Por isso que o livro chama Apocalipse. Essa palavra aqui, no grego, é Apocalipse. E o que significa Apocalipse? A palavra Apocalipse tem 3 sentidos. Primeiro sentido, descortinar. Descortinar. Alguém aqui já foi num teatro assistir uma peça teatral? Antes de começar o teatro, as cortinas estão fechadas, ok? Quando começa o espetáculo, os ajudantes vêm e eles descortinam o anfiteatro, para que as pessoas possam contemplar aquilo. A palavra Apocalipse é esse ato de abrir as cortinas. Esse é o sentido da palavra Apocalipse. Um outro sentido da palavra Apocalipse é revelação. E também tem um terceiro sentido da palavra
Apocalipse, que é desvendar. Desvendar. E tanto a palavra descortinar como a palavra revelar, a palavra desvendar, está relacionada ao futuro. Então, poderíamos dizer que Apocalipse é o descortinar de Jesus Cristo a respeito do futuro. É o desvendar de Jesus Cristo a respeito do futuro. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Às vezes nós vemos as pessoas falando nessa palavra aqui, ó. Muitas pessoas ficam procurando os mistérios contidos na palavra de Deus. Em igrejas por aí fora, você vê as pessoas que tentam descobrir os mistérios de Deus. Gente, não há mais mistérios. Porque tudo que daquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus foi desvendado, foi revelado, foi descortinado. Não há mais mistérios. Deus revela informações a respeito de si mesmo e a respeito do futuro. E tem mais. O texto bíblico vai dizer para nós, aí no versículo de número 1, que Jesus é o mediador dessa revelação final. E por que mediador? Porque na verdade esse conteúdo a respeito do futuro vem de Deus o Pai. Olha o que diz o texto aí. Revelação de Jesus Cristo, ao qual, o quê? Deus lhe deu. Então, Deus entrega o futuro a Jesus. E Jesus, por sua vez, ele vai entregar a seus servos. Olha o que diz o texto. Para mostrar a seus servos. A palavra mostrar aqui, ela é muito interessante. Deus entrega o futuro a Jesus Cristo para que Ele mostre aos seus servos. Essa palavra mostrar aqui, Jesus vai mostrar o futuro aos seus servos. Essa palavra mostrar é uma palavra que dá origem a uma palavra muito conhecida na língua portuguesa. A palavra veredito. Essa palavra mostrar é uma palavra que dá origem a uma palavra na língua portuguesa que é veredito. E alguém sabe o que é um veredito? Veredito? Sentença. Hã? Uma sentença. Veredito é uma decisão final de um tribunal. É uma decisão absoluta, é uma decisão final. Deus, ele tem uma informação completa e absoluta a respeito do futuro. Gente, não tem como ser outro resultado. É um resultado pronto. Ele já está pronto. Isso aqui vai acontecer exatamente como está sendo revelado. E o que é que Deus quer mostrar? O texto fala para nós, aí no versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos o quê? As coisas que brevemente devem acontecer. Eu quero chamar a sua atenção agora para essa frase. As coisas que em breve devem acontecer. Por muito tempo, a igreja cristã, ela ficou presa e dependente nessa frase, na expressão breve. Isso gerou muita frustração e muita decepção. Por quê?
porque eles esperavam que os acontecimentos que Jesus vai começar a descortinar para nós no capítulo 2, 3, 4, até o capítulo 22, por causa dessa palavra breve, isso gerou muita frustração aos primeiros cristãos, porque eles imaginavam que logo iria acontecer ao desvendar dessas informações por causa dessa palavra breve. Inclusive, eles achavam que Apocalipse iria acontecer já no primeiro século. Isso gerou muita frustração. Inclusive, existe uma corrente que interpreta Apocalipse, por causa dessa palavra, como sendo preterista. Eles são os preteristas. Nós não somos preteristas, nós somos dispensacionalistas. E por que eles são preteristas? Por causa dessa expressão, eles dizem, não, tudo isso aconteceu no primeiro século. E a gente entende, não, isso não aconteceu no primeiro século, porque a ênfase não está na brevidade, a ênfase está na certeza de que vai acontecer. Então a ênfase não é breve nessa frase, a ênfase é acontecer. Ou seja, qual é a tônica desse ponto aqui? É a certeza daquilo que Jesus está revelando. E quando acontecer, aí sim vai ser breve. Vai ser rápido e iminente. Você entende que isso muda um pouquinho a percepção? Quando você vê esses acontecimentos que Jesus vai revelar, e você tem a ideia de que o ponto central é a brevidade, você fica frustrado, porque não aconteceu. Mas o ponto não é esse, o ponto é a certeza daquilo que Jesus está revelando, isso vai acontecer. E quando acontecer, será breve, rápido e iminente. Isso muda a nossa compreensão, isso nos ajuda a entender que, de fato, algumas coisas descritas no livro ainda não aconteceu. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Ainda no versículo 1, temos a informação sobre um anjo que foi enviado a João. Um anjo que foi enviado a João. Então aqui, gente, eu tenho uma cadeia de transmissão. Ela começa com quem? Com Deus o Pai. Depois temos Jesus. E agora nós temos quem? Um anjo. Um anjo foi enviado a João. Eu já vou colocar João aqui nessa cadeia de transmissão até chegar a nós. Um anjo. Pergunto a vocês, quem é esse anjo? Quem é esse anjo? Interessante que o Apocalipse, ele não revela a identidade desse anjo. Mas é um mensageiro. E qual é a função do mensageiro? Ora, entregar uma mensagem. Interessante que o foco não é o anjo. O foco é a mensagem que ele leva. É a mesma coisa com relação ao pastor. Eu vejo muitas igrejas dando muito locus como pastor celebridade. O pastor, ele é o mensageiro, não é ele o foco principal. Qual é o foco principal? A mensagem que ele está levando. E é a mesma coisa aqui. Deus entregou uma mensagem a Jesus. Jesus, por sua vez, chamou um dos seus anjos que teve esse trabalho de entregar a João o apóstolo. Alguns estudiosos, eles acreditam que esse anjo aqui é esse daqui, ó. Gabriel. Mas é mera especulação. Porque Gabriel já foi usado para levar uma mensagem de Jesus. No Antigo Testamento isso já aconteceu, inclusive Gabriel já foi usado no Antigo Testamento. Inclusive nós estudamos um livro que Deus enviou um mensageiro a um profeta para consolá-lo
e deu a esse profeta uma profecia do futuro. Alguém lembra quem foi esse anjo? Foi Gabriel. E Gabriel levou essa mensagem a quem? Daniel. Aquela profecia que nós estudamos há 70 semanas de Daniel, Daniel recebeu essa mensagem vinda de um anjo. E quem levou essa mensagem foi Gabriel. No Novo Testamento, já no início do Novo Testamento, eu vejo também Deus enviando também Gabriel a uma outra pessoa, trazendo uma mensagem a respeito do futuro. Quem foi essa pessoa que recebeu a visita de um anjo? Maria. E ela recebeu uma notícia a respeito do futuro, que ela ficaria grávida do Messias. Gabriel também foi enviado a José. Então, não dá para afirmar quem é esse anjo. Pode ser que tenha sido Gabriel, mas isso não é relevante para nós, devido ao fato que o ponto principal é a mensagem que ele entregou. O texto bíblico que essa mensagem ela foi entregue a João. E curiosamente o texto não fala João o apóstolo. A Bíblia fala João o servo. E isso aqui é muito importante. Por que é importante? Não sei se vocês sabem, mas existem duas palavras principais para servo no Novo Testamento. Na verdade, são 4 palavras para servo, mas tem duas principais. A primeira palavra que nós temos no Novo Testamento para servo é essa daqui, ó. Diáconos. Uma segunda palavra no Novo Testamento para servo é essa daqui, ó. Doulos. Sabe qual a diferença entre diáconos e doulos? Você tem que pensar numa fazenda e você tem que pensar no dono da fazenda. O senhor da fazenda, ele tem servos, mas nem todos os servos têm a mesma ocupação. O senhor da fazenda, ele tem servos que trabalham dentro da casa dele. Os servos, os escravos que trabalham na casa do Senhor, eles eram chamados diáconos. E os servos que trabalhavam de sol a sol, eles eram chamados doulos. Então, havia uma classe de escravos que trabalhavam para o Senhor dentro da casa. E havia uma classe de escravos que trabalhava no campo daquele Senhor. No arado, tratando com os animais lá fora, de sol a sol. E o interessante é que a palavra diáconos é um servo que tem uma mão de obra qualificada. Ou seja, ele tem uma profissão. Por exemplo, pensa comigo num dono de uma grande fazenda, um senhor. Ele precisa de escravos com mão de obra qualificada. Que tipo de escravo ele deveria ter de mão de obra qualificada? Número 1, que trabalha na cozinha. Cozinheiros, cozinheiras. Esses servos, eles eram considerados diáconos e diaconisas. Cozinheiros, que mais? Mordomos, que mais? Os administradores dele. Qual é a palavra administração no grego? Oikonomia, né? Que traz a palavra dispensação. Mas existe o servo que é o doulos, que ele entra naquela qualidade de servo comum. Essa palavra servo aqui não é diáconos. Essa palavra usada aqui para João, o apóstolo, é doulos.
Mais uma vez, e por que ele usou o meu servo João doulos? Para mostrar para nós que ele teria que servir de sol a sol. E foi exatamente isso que João fez. Ele morreu de velhice, de meios naturais. Ele foi o único que não foi mártir, nesse sentido, e morreu servindo o Senhor. E é o que nós somos, né? Alguns de nós, por causa dos talentos que recebemos, para Deus somos diáconos. Mas todos nós somos doulos. Somos servos do campo. Irmãos, então nós temos aqui uma cadeia de transmissão. Deus, Jesus, o anjo, João e por fim a igreja. O Apocalipse não é uma mensagem de Jesus para os ímpios. O Apocalipse é uma mensagem de Jesus para a igreja. Por isso que no versículo 3 nós temos uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que leem. E sabe qual é o sentido dessa palavra ler ali? É ler em público. Por isso que eu fiz questão que eu e o pastor Davi lêssemos esses versículos. O texto vai dizer para nós: feliz caminho é da Igreja Batista Nova Esperança, porque vocês leram as palavras dessa profecia. A leitura pública. Ele não está falando tanto da leitura devocional. Versículo 3 não fala sobre feliz é você que faz o seu devocional no livro do Apocalipse. Não. Feliz é a igreja que faz a leitura dessas palavras. E não somente isso. O texto fala aqueles que leem, aqueles que ouvem. E quem são esses que ouvem? É a congregação. É o encontro solene. É uma assembleia. O pastor não faz assembleia aqui na igreja, e os irmãos são convocados. Então o texto fala: feliz é você que também ouve a palavra dessa profecia. Feliz é você que guarda as palavras dessa profecia. E o que quer dizer guardar? Você levar para casa essa esperança, colocar em prática na sua vida diária aquilo que você ouviu. Feliz é esse caminho. E para vocês terem uma ideia, essa palavra bem-aventurados, só no Apocalipse, sabe quantas vezes ela aparece? Só no Apocalipse? Macários. Macários, bem-aventurados. Essa palavra ela aparece 7 vezes só no livro do Apocalipse. Só no livro do Apocalipse aparece 7 vezes. A primeira vez que aparece a palavra Macários é no versículo 3. Bem-aventurado. Que significa, sabe o quê? Favorecido por Deus. Abençoado. Ou feliz. São declarações de felicidade espiritual. Nós temos felicidades físicas. Nós temos felicidades emocionais. Mas nós temos também felicidade espiritual. O texto fala: feliz é você que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Mas antes de eu dar sequência, eu gostaria de abrir aí a você um resumo daquilo que vamos estudar. Na folhinha de vocês aí, você vai preencher revelação de Jesus Cristo, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo, na folha de vocês. Aqui ó, tá vendo aqui ó? Primeira frase do versículo, revelação de Jesus Cristo, ou seja, tem a palavra A aí na frente, só completar.
Apocalipse de Jesus Cristo. É a mesma coisa. Pode preencher. Logo abaixo, vamos preencher, depois eu dou sequência no resumo que eu quero apresentar a vocês. Mostrar é um termo que deu origem à palavra veredito. Logo abaixo, as coisas que em breve devem acontecer, que é a ênfase aqui. Não é a brevidade, mas é a certeza dos fatos. Aí você tem a cadeia de transmissão. Algumas folhas saiu errado aí a frase, a palavra cadeia. Está escrito o quê? Cadeira. Não existe cadeira de transmissão. Nem sei o que é isso. Foi Satanás mesmo. É cadeia de transmissão. Começa com Deus, Jesus, o A. Anjos, o J. João e I. Igreja, pode preencher. Gente, o livro do Apocalipse, ele pode ser resumido em 7 partes. E são essas partes que nós vamos usar, tá bom? Primeira parte, coloca aí, introdução. Segunda parte, igreja. Terceira parte, céu. Quarta parte, tribulação. Quinta parte, revelação. Sexta parte, reino. Sétima parte, eternidade. Então, o livro do Apocalipse, ele pode ser dividido em 7 partes, tá bom? Introdução, igreja, céu, tribulação, revelação, reino e eternidade. Quais são os capítulos que tratam desse assunto? Vai estar na frente da folhinha de vocês. O capítulo 1 é a introdução. O capítulo 2 e 3 trata da igreja. O capítulo 4 e 5 fala do céu. Dos capítulos 6 ao 18, que seria 80% do conteúdo do Apocalipse, trata da tribulação. O capítulo 19 trata da revelação, que seria o retorno de Jesus. O capítulo 20 trata do reino. E o capítulo 21 e 22 trata da eternidade. Tá bom? Então, só para vocês saberem aí. Muito bem, na sequência, na folhinha de vocês aí, nós temos a primeira parte. E na folha de esboço você deve preencher prólogo da revelação. Alguém sabe o que é prólogo? Prólogo. Acho que vários de vocês já ouviram falar nessa palavra aqui, né? Prólogo. O que é prólogo? Prólogo da revelação. Pode preencher. Origem divina da profecia. Origem divina da profecia. Gente, prólogo é tipo uma capa explicativa. O capítulo 1, ele é responsável por introduzir e explicar tudo aquilo que será ensinado posteriormente. Normalmente a palavra prólogo, ela pode ser substituída pela palavra introdução. É a mesma coisa. E o que seria introdução? É aquela parte que prepara o leitor para o conteúdo que ele vai receber. Né? Isso é uma introdução. Ele vai preparar o leitor para o conteúdo que ele vai receber. E qual é a introdução? Qual é o prólogo?
O objetivo do capítulo 1 é demonstrar que a mensagem que nós vamos receber, ela é divina. Isso faz toda a diferença. Porque o que nós vamos receber aqui não são especulações a respeito do futuro. Não é um achismo a respeito do futuro. É Deus repartindo conosco fatos concretos a respeito do futuro. Esse é o prólogo. A origem da mensagem, ela é divina. Ou seja, ela vem dos altos céus. Desse modo, irmãos, nós temos aqui essa ênfase, que a mensagem ela não é humana, ela vem da mente de Deus. A mensagem vem do coração de Deus. Por isso que nós temos aqui, como foi dito, essa bem-aventurança. Né? Você quer anotar as outras referências de bem-aventuranças que aparecem aí no Apocalipse? Anota aí. 14, 13 é a segunda bem-aventurança. 16, 15, 19, 9, 20, 6, 22, 7, 22, 14. Se vocês estivessem no seminário comigo, eu ia pedir como tarefa. Eu quero que vocês tragam para mim um estudo de 10 páginas sobre as bem-aventuranças. Eu quero capa contra capa, eu quero um índice. Em cada página eu quero você discorrendo sobre cada uma das bem-aventuranças. Isso iria agregar a você muito conhecimento. São 7 as bem-aventuranças. A primeira está em Apocalipse 1, 3. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima bem-aventurança. Gente, no versículo 3 é dito: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia e as guarda, porque o tempo está próximo. Presta atenção aqui, gente. O tempo está próximo. Aí você pega em parceria com o versículo 1, que fala sobre breve, e aqui fala que o tempo está próximo, e você pensa, amanhã vai acontecer porque o tempo está próximo. Nós temos que entender algumas coisas para a gente não incorrer o risco de errar nas nossas conclusões. Você sabe que existem 2 palavras no grego para tempo. O pastor já está babuceando ali. A primeira palavra para tempo é essa daqui, ó. Cronos. Que vem para a língua portuguesa modificado como cronômetro. O cronos é o tempo corrido. É o tempo do relógio. É o tempo das horas. É o tempo dos dias, é o tempo dos anos, é o cronos. Mas existe uma outra palavra na língua grega para tempo, que é essa daqui, ó. Kairos. Que não tem a ver com tempo marcado. Tem a ver com o tempo certo. O momento certo. O dia certo. Não tem a ver com os dias, tem a ver com o momento certo. Então, quando ele fala que o tempo está próximo, ele não está falando do tempo de dias. Ele está falando que o dia que vai acontecer isso está perto. Mas não é um tempo que você consegue marcar, porque é um tempo divino. Kairos é o relógio de Deus. Cronos é o relógio humano. E o Apocalipse e as suas revelações está no tempo de Deus, não está no nosso tempo. Por isso que todas as vezes que alguém tentou marcar a volta de Cristo, eles erraram. Porque não é possível. Porque é o tempo de Deus. Se você procurar no grego, está escrito lá Kairos.
sequência na folha de esboço de vocês. Temos uma saudação. Saudação às igrejas. Pode preencher. Eu não vou entrar hoje nas igrejas, que o tempo não vai permitir. Inclusive, meu tempo já está acabando. Porque o meu tempo é o Cronos. Eu queria que fosse o Kairos, né? Mas o Kairos pertence ao Senhor. Gente, eu quero abordar com vocês, a partir do versículo de número 5, algumas credenciais que são apresentadas aí a respeito de Jesus. E vocês verão comigo 8 credenciais. Pastor Mário, por que o capítulo 1 se dedica tanto agora nessas credenciais? Resposta: origem divina da revelação. É necessário fazer isso. Porque o capítulo 1 está demonstrando de maneira inequívoca que quem vai falar as coisas que serão ditas não foi o anjo nem João, foi o próprio Jesus. Por isso que o texto apresenta Jesus, né? Então, no versículo 5, ele vai chamar Jesus como a testemunha fiel. Pode preencher. Testemunha fiel. Por que que Jesus é chamado aqui testemunha fiel? Jesus recebe a primeira credencial. E qual foi a primeira credencial? Testemunha fiel. Por quê? Resposta: porque ele pode garantir a veracidade dessa revelação. Vou repetir. Isso é muito importante para nós. Gente, Jesus ele garantiu a veracidade de todo esse conteúdo. Vai acontecer. Segunda credencial, primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer? Que nós temos aqui a revelação de Jesus Cristo, aqui, gente, ressuscitado, glorificado e exaltado. Ou seja, a pessoa que está falando é alguém que tem controle da história. Não é o servo sofredor aqui, sujeito às nossas dores, às nossas lutas. Jesus chorou. Não é esse Jesus que está sendo apresentado aqui. O que está sendo apresentado aqui é o Jesus glorificado. É o primogênito dentre os mortos. É o primeiro da ressurreição. Continua. Terceira credencial. Soberano dos reis da terra. Ou seja, qual é a credencial aqui? Ele é o governante supremo. Quarta credencial, está lá no versículo 5. Ele nos amou. Ele nos amou. Como que Jesus demonstrou o seu amor para conosco, gente? Romanos 5,8. Na cruz. Você sabe que existe uma discussão aí, que Jesus, ele ama mesmo a igreja, né, pastor? Tem uma discussão disso aí, né, pastor Davi? Que amar mesmo, eu vou entrar nesse assunto. Que Jesus ama mesmo é a igreja. O texto fala aqui, né? Ele nos amou. É que nós temos que entender que existe um amor que é destinado ao mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas existe um tipo de amor diferente, que é o amor do Pai pelo Filho, que é diferente. Eu tenho certeza que o pastor Jonas ama todas as criancinhas aqui do bairro. Ele ama. E eu acho que se ele vê uma criança precisando, ele vai ajudar.
Mas o amor que ele tem destinado às duas filhas é de uma qualidade diferente. Elas têm benefícios que nenhuma outra criança terá. E elas podem vir aqui no portão e bater: Pastor Jonas, o senhor não deu um presente para Lia? Dá para mim também? Ele falou: olha, eu não vou dar esse presente para você. Mas por quê? Porque elas são minhas filhas. Então existe um amor à igreja, é o que o texto está falando. Ele nos ama. Ok? Vamos lá. Quinta credencial. Ele nos lavou de nossos pecados. Ou seja, ele conferiu o perdão. Ele nos lavou. Sexta credencial. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Versículo 6. O que quer dizer que ele nos constituiu reino e sacerdotes? Gente, você sabia que o Senhor Jesus incluiu a igreja no seu plano de reino? Quando um governante entra no poder, sabe qual é um dos primeiros movimentos que ele faz? Escolher os seus ministros, sua equipe. Quando um governo entra, ele destitui os cargos, os mais diversos, e ele começa a selecionar aqueles que farão parte da sua equipe. O texto está falando para nós que Jesus nos incluiu no seu plano de reino. Nós vamos servir com ele. No versículo 7 temos uma outra credencial de Jesus. Ele voltará. Estou terminando, viu, gente? Ele voltará. O texto fala: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, indicando o seu retorno físico, né? Visível, triunfante, que vai ser detalhado lá em Apocalipse 19. Quando nós chegarmos em Apocalipse 19, esse versículo 7, é o 7? O versículo 7, 1:7, ele vai fazer mais sentido para nós quando nós chegarmos no capítulo 19. Você vai ver esse versículo sendo ampliado. E para nós terminarmos aí com as credenciais, o oitava credencial, quem pode ler o versículo 8, por favor? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bom. Você pode preencher aí, eu acho que eu não coloquei corretamente, mas você vai entender. Pode colocar: Jesus é o eterno e poderoso Deus. Isso aqui dedicaria uma aula só nisso aqui. Jesus é o eterno e poderoso Deus. Como que eu sei disso? Por causa de uma palavra que tem aí no versículo de número 8. Tem uma palavra aí no versículo 8, é a primeira vez que Jesus declara isso aí. Aqui nesse texto, ele já declarou isso em outros livros da Bíblia. Alguém sabe o que quer dizer isso daqui, ó? YHWH? Isso aqui, gente, é o nome pessoal de Deus. É o nome pessoal de Deus. Essa palavra aqui, ela é impronunciável.
porque só tem consoantes aqui. Então nós não conseguimos pronunciar uma palavra que só tem consoantes, né? Mas foram feitas algumas adaptações ao longo do tempo. E esse primeiro H aqui, que é uma consoante hebraica, eles substituíram pela primeira vogal de Adonai. E esse outro H, eles substituíram pela primeira vogal de Elohim. Agora eu consigo pronunciar o nome pessoal de Deus. Como o Y, para nós é vogal, mas em hebraico é consoante, equivale ao J. Como que lê isso aqui? Javé. Mas também foram feitas outras adaptações. Eles fizeram ao contrário. Eles pegaram a consoante de Elohim e colocaram aqui, o E de Elohim, e pegaram as duas consoantes de Adonai, o A E o O juntou ele. as duas consoantes de Elohim e a consoante de Adonai. Aí ficou assim. Como que você lê isso? Jeová. Né? Se eu perguntasse a vocês, como foi perguntado para mim no meu concílio, Jesus é Jeová? Resposta: sim. Jesus é Javé? Resposta: sim. Como que você sabe? Porque Apocalipse 1:8 diz: eu sou, que é a forma como Deus se apresentou a Moisés lá no livro do Gênesis. Como o Senhor se chama para que eu diga quando eu for a Faraó? Você vai dizer que eu sou o que sou. Muito bem, gente. Eu quero terminar, porque o meu horário de fato está terminando. Tenho apenas 6 minutinhos aqui. O texto bíblico vai dizer para nós, na folha de esboço você pode preencher: visão de Cristo glorificado, Cristo no meio dos candeeiros com autoridade sobre a história. Eu quero terminar. Eu fui muito, otimista. Eu falei com o pastor Davi comigo até o versículo 20. Eu sou muito bobo. Eu não vou conseguir até o versículo 20. Vou ter que parar no versículo 9. Aí semana que vem vocês me toleram mais uma vez. Me desculpem. Eu queria ir até o versículo 20, mas o João não me deixa avançar. Não é você, o João está aqui. Apocalipse 1:9. Vamos ler? Quem pode ler Apocalipse 1:9? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na fé e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ok, eu quero terminar falando um pouquinho de João. Eu vou desenhar aqui um pouquinho sobre a região de lá. Eu tenho aqui um mar chamado Mar Mediterrâneo. Aí o que acontece? Israel está aproximadamente aqui, ó. Israel. Aqui, ó, mais ou menos tem um rio. Esse rio, ele se chama Nilo.
vindo para cá, eu tenho o Egito. Quando você começa a subir Israel, aqui em cima, você tem a Síria. Se você sobe um pouquinho mais acima, você tem Ásia Menor. São regiões. O que acontece? Aqui na Ásia Menor, nós temos algumas cidades na Ásia Menor. Na época, havia algumas cidades. Algumas delas não existem mais. Você tem um círculo irregular de cidades que vão fazer costa com o Mediterrâneo, de 7 cidades. Essas cidades se chamavam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa primeira cidade costeira é Éfeso. Quilômetros de Éfeso, viagem marítima, tem uma ilha. Essa ilha ela se chamava Patmos. É nessa ilha que João estava preso. Tá bom? Estou mostrando isso só para você se localizar. Aqui é Israel, aqui é o Egito, Síria, aqui é a Ásia Menor, aqui é as cidades que compõem a Ásia Menor, e aqui você tem Éfeso. Muito bem. O texto bíblico vai dizer para nós que João ele era um prisioneiro. E ele foi banido para essa ilha. Essa ilha, Patmos, era uma ilha rochosa. E ela foi usada pelo Império Romano como lugar de exílio para os prisioneiros políticos e para prisioneiros considerados perigosos pelo Império Romano. João ele era um prisioneiro político. Mas, pastor, João mexia com política? Não. É que João afirmava que Jesus era o Senhor. E naquela época, a política vigente dizia que apenas um era o Senhor. Quem era o Senhor naqueles dias? Para o Império Romano? Era César. Então, João dizia que Jesus era o Senhor. O Império Romano dizia que César era o Senhor. Então, para Roma, João estava querendo colocar um outro rei, um outro político no Império. Então, por isso ele era considerado um prisioneiro político. O texto bíblico vai dizer para nós, no versículo 9, o motivo pelo qual João foi mandado para essa ilha aqui de Patmos. Veja lá o texto. A parte B. Por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Gente, eu estou chegando ao final. Eu peço sua atenção só por mais alguns instantes e eu termino, tá bom? O pastor Jonas está dando um estudo para nós aos domingos, da carta a Timóteo. E o pastor já falou reiteradas vezes que Timóteo era pastor de qual igreja? Essa cidade aqui, Paulo plantou uma igreja. E ele deixou lá um jovem pastor. E o pastor Jonas está trazendo um estudo dos desafios que Timóteo teria pastoreando esta igreja que estava aqui nessa cidade. A história da igreja vai dizer para nós que Timóteo permaneceu em Éfeso até ele ser morto. Paulo foi morto pelo império e logo depois, passado alguns anos,
levantou-se um imperador chamado Domiciano, e ele prendeu e matou Timóteo. Timóteo foi morto em Éfeso, pela história da igreja, pela tradição da igreja. Quem substituiu Timóteo? Foi João. João, ele foi responsável não somente pela igreja de Éfeso, mas por todas as igrejas ali da Ásia Menor. Ele era o último apóstolo. Todos os demais apóstolos já haviam sido martirizados, e os primeiros discípulos também. João estava vivo. Ele já era um velho, idoso. E por causa da pregação de João em Éfeso, ele foi preso. Ele foi capturado, já velho, ele foi levado para Pátimos. E de lá ele não saiu mais. Mas ele morreu lá. Quem o levou foi o imperador Domiciano, pela história da tradição da igreja. E interessante que mesmo diante de toda essa adversidade, lá em Pátimos, Deus continuou usando ele. E foi lá em Pátimos que ele recebeu a revelação do último livro da Bíblia. Ele recebeu a revelação do Apocalipse. Gente, o que a gente pode aprender com isso? Eu creio que a gente pode aprender algumas lições preciosas. Pode anotar aí e a gente vai terminar. Primeira lição: o Evangelho pode custar caro. O Evangelho pode custar caro. João era idoso, mas nem por isso ele deixou de testemunhar. Sua fidelidade à pregação lhe custou a sua própria liberdade. Então nós devemos lembrar que seguir a Cristo tem um custo. Segunda lição que nós podemos aprender até aqui: o isolamento não limita a ação de Deus. O isolamento não limita a ação de Deus. Às vezes nós estamos passando por alguma situação que Deus nos tira do nosso conforto, da nossa conveniência e nos manda para um lugar que nós não gostaríamos de estar. Não temos mais os mesmos amigos que tínhamos. E às vezes pode ser até uma doença que chega para a gente. Então eu acho isso muito interessante. E você percebe que as maiores revelações foram feitas numa prisão. Então Deus pode transformar um lugar de solidão em um cenário de revelação. E para eu terminar, pode preencher: a fidelidade é mais importante do que segurança pessoal. João poderia ter se calado, gente, para ficar fora da prisão, mas ele preferiu pregar o Evangelho. Isso demonstra que obedecer a Deus é mais importante do que permanecer livre. Amém? Senhor Deus, obrigado pelo tempo que gastamos aqui investindo nesse conteúdo. Peço ao Senhor que abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até semana que vem, se Deus assim permitir.